Como eu vos disse na semana passada, eu hoje iria completar hum, a meditação da semana passada, que nós estamos a ver a prova dos anjos, a revolta dos anjos, e nós vimos a semana passada o grito de Lúcifer: não te servirei. E perante este grito de rebeldia, de desobediência, de orgulho, nós temos o grito de São Miguel: quem é como Deus? E é exatamente sobre este ponto que nós vamos refletir hoje. E nós vamos refletir neste ponto, começando pela leitura do Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 a 4. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, bela como uma esposa que se ataviou para o seu esposo. E ouvi uma grande voz que saía do trono e que dizia: eis o tabernáculo de Deus entre os homens. Habitará com eles, serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Ele enxugará as lágrimas dos seus olhos, não haverá mais morte, nem pranto, nem gritos, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esta imagem do céu, da Jerusalém celeste, é a última imagem bíblica a referir-se ao céu, à Igreja triunfante, onde reside a plenitude da vitória da redenção do Cordeiro. Aí o pecado e as suas consequências, deixaram de existir, porque as primeiras coisas passaram. Portanto, no céu não há dor, nem lágrimas, nem pranto, nem gritos, nem doenças, nem envelhecimento, nada. Não há nada disto. Não há bobôs. O corpo glorioso está livre de todas as consequências do pecado. Portanto, na Jerusalém Celeste nós temos a plenitude da vitória de Jesus Cristo sobre o pecado e todas as suas consequências. E vocês sabem que a última consequência a ser vencida é a morte. Contudo, a Igreja utiliza este mesmo texto da Nova Jerusalém nas missas votivas de Nossa Senhora. Por exemplo, a missa número 15, a Bem-aventurada Virgem Maria na ressurreição do Senhor. Também usa este texto na missa 27, a Bem-aventurada Virgem Maria, imagem e mãe da Igreja. E também usa este mesmo texto na primeira leitura, na missa número 46, a Bem-aventurada Virgem Maria, porta do céu. Portanto, nestas missas que são tão lindas, e é uma pena muito grande que nós padres não as celebremos. Portanto, a Igreja, quando usa este texto como primeira leitura destas missas, a Igreja aplica por acomodação esta leitura, esta imagem do céu, a Nossa Senhora, em diversos tempos litúrgicos. E isto tem um sentido muito profundo, porque nunca nós podemos esgotar todos os sentidos que o Divino Espírito Santo pôs na palavra que ele inspirou para que seja escrita e contida na Sagrada Escritura. Portanto, a palavra de Deus é realmente um tesouro inesgotável. E Jesus compara o reino de Deus, e a palavra pertence ao reino de Deus, a palavra edifica o reino de Deus. O Senhor compara a um tesouro
de um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas antigas. Portanto, a palavra de Deus, sempre iluminada pelo Divino Espírito Santo, sempre encontramos novos sentidos à palavra de Deus. E esta imagem que São João ouviu, eis aqui o tabernáculo de Deus entre os homens, aplicando à Santíssima Virgem, evoca o tempo em que o Filho de Deus se fez homem e habitou durante 9 meses no seio de sua mãe. E também podemos aplicar esta mesma imagem do tabernáculo de Deus entre os homens, podemos aplicar também a apresentação desta imagem na prova dos anjos. Deus, ao revelar aos anjos os seus desígnios, do seu filho se fazer homem, do seu filho, se o homem pecasse, iria ser o seu redentor, e o seu filho havia de entrar no mundo por meio de uma mulher. Claro que Deus podia ter entrado no mundo como homem de muitas maneiras, porque a Deus nada é impossível, mas quis entrar servindo-se de uma mãe como nós entramos. E, portanto, nós podemos compreender que os anjos devem ter visto no início da sua prova esta imagem que nós já vimos, da mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, e estava grávida. E realmente Maria é a porta de entrada de Deus no meio da criação. Mesmo que não houvesse pecado para redimir, mesmo que os homens não pecassem, sempre o Verbo, sempre o Filho de Deus, sempre a segunda pessoa da Santíssima Trindade, havia de se fazer homem e, como homem, habitar no meio de nós. Portanto, sempre o Filho de Deus humanado iria ser o Deus conosco, o Immanuel. Portanto, nós vemos que o primeiro desígnio de Deus é a encarnação. O segundo desígnio de Deus é a redenção. Caso o homem pecasse, Deus iria dar ao homem uma segunda chance. Por meio da redenção, o Senhor viria apagar o pecado no mundo e suas consequências. Portanto, passando pela nossa morte, e a morte é uma consequência do pecado, passando pela morte, o Senhor iria abrir à nossa vida mortal um caminho de ressurreição. E por meio da sua morte e ressurreição, por meio do seu mistério pascal, o Senhor iria vencer não só o pecado e as suas consequências, mas também o próprio demónio. E foi isto que Deus prometeu quando amaldiçoou a serpente por a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela, esta te esmagará a cabeça, enquanto tu ferirás no calcanhar esta descendência da mulher. Portanto, vemos que realmente, logo que apareceu o pecado, o Pai deu o seu sim ao mistério da salvação. Portanto, vemos que realmente o Pai cumpriu esta sua promessa feita a Adão na anunciação do anjo. E vemos que quando Maria perguntou como será isto, se eu não conheço o homem, o anjo explica que a encarnação do Verbo é obra da Santíssima Trindade. E o anjo começa por dizer: o Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E para nós compreendermos esta palavra, nós temos que ir ao livro do Êxodo, quando o povo estava no deserto. Portanto, havia a tenda da reunião, onde estava a Arca da Aliança.
E quando realmente Deus manifestava a sua glória, uma nuvem descia sobre a tenda da reunião e cobria a nuvem com a sua sombra. E segundo a fé israelita, quando a tenda tinha a nuvem sobre ela, a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E por isso Moisés não podia entrar, porque o Senhor se fazia presente. Quando, na plenitude dos tempos, o Pai cobriu a nova Arca da Aliança com a sua sombra, o Verbo se fez presente no seu seio. Portanto, Maria é, a partir do momento em que ela diz sim a Deus, mas é um sim incondicional. Ela não pôs por condições, nem perguntou mais nada. Eu estou aqui para seguir segundo a tua palavra. Mais nada. E então, a partir deste momento, Maria realmente tornou-se o tabernáculo de Deus entre os homens. Deus, a partir do seu sim, a partir do primeiro instante que entrou e tomou a sua carne e o seu sangue, ele tornou-se realmente presente como estava no céu. Só que agora, no meio de nós, está presente com a sua divindade e com a sua humanidade, que agora começou a ser gerada. Mas, realmente, Deus está presente, é o Emmanuel, o Deus conosco, e Maria é o seu tabernáculo, a sua arca da nova aliança. Portanto, quando Deus revelou aos anjos os seus desígnios, os seus planos, portanto, quando Deus revelou o seu plano do Verbo se fez carne e redimir o homem se ele pecasse, daqui vem consequências para os anjos. Não é só o facto de ele se fazer homem e redimir-nos, mas para os anjos significa que todos têm que aceitar, adorar e servir o Verbo humanado como seu Senhor e sua cabeça. Todos os anjos têm que adorar e servir e aceitar Deus numa natureza inferior aos anjos. E a imitação do Verbo que desce do céu, os anjos também são convidados a servir. Servir por quê? Porque o homem quebrado pelo pecado, só com a ajuda dos anjos podemos chegar de novo à casa do Pai, de tal maneira que a nossa natureza ficou ferida. E outra consequência é aceitar a mãe do Verbo, aceitar o trono de Deus no meio da criação, como Senhora e Rainha. Portanto, os anjos também são chamados a servir esta mulher vestida do sol e aceitá-la como sua rainha e senhora. E perante estas consequências, foi isto, portanto, de Deus pedir, exigir aos anjos, Deus querer para os anjos um caminho de serviço e de humildade, foi isto que fez Lúcifer e os seus seguidores bradarem: não te servirei. Tu que queres isto para mim, eu não te servirei, nem te darei obediência. Portanto, perante a perfeição sobrenatural que o amor de Deus oferecia gratuitamente, portanto, Deus também mostrou-lhe o seu plano e mostrou a recompensa. Vocês, anjos, são perfeitos porque vos dei todos os dons que vocês têm, que vos adornei com todos os privilégios que vocês têm, mas isso não passa da perfeição segundo a vossa natureza. Mas eu quero vos oferecer uma perfeição acima da vossa natureza.
E realmente, Lúcifer, olhando para a sua perfeição natural, não. Não. Eu não preciso desta perfeição sobrenatural. A minha perfeição natural já me chega. Eu não preciso de mais. E eu, com as minhas próprias forças, subirei até ao alto dos céus, se tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. E perante esta rebeldia, Deus fez silêncio. Também acontece o mesmo conosco. Nós, enquanto vivemos neste mundo, estamos no tempo da nossa prova. E quantas vezes nós não compreendemos a nossa vida, nós não compreendemos o que nos acontece. E a gente pergunta, porquê? Porquê a mim? E será que Deus responde? Não. Deus não responde, Deus guarda silêncio perante toda a rebeldia, perante toda a revolta, perante todo o orgulho, perante toda a obstinação, o Senhor não responde. Portanto, em contrapartida deste não te servirei, um anjo do 8º coro, São Miguel, ou Michael em hebraico, bradou o significado do seu nome: quem é como Deus? E é curioso, segundo a tradição da Igreja, nós temos São Gregório Magno, que diz-nos que os anjos, na sua relação com Deus e entre si, não necessitam de nomes para se distinguirem uns dos outros. Mas quando vêm realizar alguma missão junto dos homens, são conhecidos pelo nome da função que exercem. Quando se trata de realizar algum mistério que exige um poder especial, verifica-se que é Michael ou Miguel o enviado para dar a entender pela sua ação e pelo seu nome que ninguém pode atuar como Deus. E é curioso que em vários livros da Bíblia aparece este brado, quem é como Deus, como um reflexo deste brado que São Miguel pronunciou na prova dos anjos. E por este reflexo que temos na Sagrada Escritura, e que por vezes nós lemos, mas não vemos, é curioso como tantas vezes a gente lê estas passagens e não nos damos conta, que é o brado de São Miguel, que por este reflexo que nós temos de quem é como Deus em diversos livros da Bíblia, nós podemos intuir, pressentir a fé e a humildade deste arcanjo. Podemos ver a resposta imediata de São Miguel a Lúcifer na passagem do livro de Job. Job 36, capítulo 36, versículo 23 e versículo 26. Este livro diz-nos o seguinte: vê, Deus é sublime no seu poder. Quem lhe é comparável? Quem lhe fixou os seus caminhos? Quem lhe pode dizer fizeste mal? Deus é grande demais para que o possamos conhecer. O número dos seus anos é incalculável. Portanto, se os planos que Deus tem para as suas criaturas, quer dizer, para os anjos e para os homens, são aqueles que ele revelou, que ele mostrou, que ele deu a conhecer. Se Deus tem para os anjos um caminho de serviço que eles não entenderam,
Como é que se pode pensar que Deus está agindo mal? Como se pode julgar Deus? Que Deus está a ser injusto para com os anjos? Se todos os anjos são obras, fruto do seu amor, completamente desinteressado. Se Deus é eterno, se Deus é infinito, os seus atributos são igualmente infinitos. Como é que uma criatura, mesmo como Lúcifer, pode julgar Deus segundo o limite da sua inteligência? Por mais alta que seja uma criatura, é sempre infinitamente inferior à sabedoria divina. Portanto, foi a total convicção de quem é Deus e quem são as criaturas. Portanto, Deus é infinito e as criaturas, mesmo por mais altas que sejam, são sempre muito inferiores a Deus, que fez São Miguel exclamar o que está escrito no Salmo 112, versículo 5. Quem se compara ao Senhor nosso Deus? Quem tem o seu trono nas alturas e se inclina lá do alto a olhar o céu e a terra? Deus é Deus. E nenhuma criatura se lhe pode igualar, pois as alturas do seu trono ultrapassam toda a medida criada. Se Deus se inclinou amorosamente lá do alto para criar todas as coisas no céu e na terra, quer dizer, os seres visíveis e invisíveis, ele as fez, ele as chamou à vida unicamente por um ato de amor completamente gratuito e desinteressado, pois nada lhe podemos dar que ele não tenha. Portanto, realmente esta passagem do Salmo 102 tem toda a razão de ser aplicada ao grito de São Miguel, como também o livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 11, que diz o seguinte: quem entre os deuses é como tu, Senhor? Quem há como tu revestido de santidade, inacessível a todo louvor, fecundo em maravilhas? Portanto, olhando para tudo, e também os anjos olhando para todos os dons que estão adornados, para todas as perfeições, para tanta beleza. Portanto, tudo que os anjos são reflete a suprema santidade de Deus, que ultrapassa a medida de toda a criatura. Por mais que o louvemos ou que o bendigamos, nunca será o suficiente, pois todas as maravilhas que ele fez em favor dos homens, em favor da criação material, em favor dos anjos, todas essas maravilhas que nos parecem inesgotáveis, nunca poderemos ter consciência do fim delas. O número dessas maravilhas nos ultrapassa completamente. As maravilhas com que Deus adornou as suas criaturas ultrapassam o número dos grãos de areia do mar. Também outra passagem da Bíblia que reflete o grito de São Miguel é o Salmo 70, que diz o seguinte: meu Deus, a vossa justiça eleva-se ao mais alto dos céus. Vós fizestes tão grandes coisas.
quem como vós, meu Deus? Podemos imaginar São Miguel ainda a dizer a Lúcifer: como será possível acusar Deus como injusto para conosco os anjos, se quer para nós um caminho de serviço? Se Deus é infinitamente justo em todas as suas obras, e podemos vê-las como elas são tão grandes, não é lícito supor que estes seus desígnios sejam maus para nós, os anjos, porque nós somos as primeiras criaturas que saiu do seu amor, que saiu da sua mão. Portanto, vocês vejam, todos os argumentos de São Miguel e que nós podemos ver na Sagrada Escritura se baseiam naquela convicção: quem é Deus? Deus é. E esta fé, Deus é, uniu São Miguel tanto ao Altíssimo, que nada o pôde separar de Deus. E ao mesmo tempo, a sua profunda humildade iluminou plenamente a sua consciência de quem é Deus e de quem é a criatura. E foram exatamente estas duas virtudes, a fé, a convicção de quem é Deus e a humildade de quem é Deus e quem são as criaturas, foram estas duas virtudes em grau excelentíssimo, em um grau heroico, que deram força a São Miguel para ele bradar diante de todos os anjos: quem é como Deus? E foi realmente este grito que confirmou na fidelidade aqueles que não se deixaram seduzir pelos argumentos de Lúcifer, que foram ditados pelo orgulho e o amor próprio. Portanto, aqueles argumentos que vimos na semana passada, que levaram a Lúcifer e os seus anjos a dizerem: não te servirei. Portanto, foi a fé e a humildade de São Miguel que confirmou na fidelidade aqueles anjos que se não deixaram seduzir. E São Gregório, novamente São Gregório Magno, nas suas homilias sobre os evangelhos, conclui assim a ação de São Miguel no final da prova dos anjos. Ele diz o seguinte: aquele antigo inimigo que pela sua soberba pretendeu ser semelhante a Deus, dizendo: subirei até ao céu, levantarei o meu trono acima dos astros do céu e serei semelhante ao Altíssimo, ele mesmo será abandonado a si mesmo no fim do mundo e condenado ao extremo suplício. É este que São João no Apocalipse nos apresenta a combater contra o arcanjo São Miguel. Travou-se um combate no céu contra o arcanjo São Miguel. E, portanto, a vitória deste celeste arcanjo foi possível porque ele estava armado com a sua fé firme. Deus é. E com a sua profunda humildade: Deus é tudo e eu sou nada. E contra isto, nenhuma soberba pôde resistir. Porque São Miguel lançou o próprio Deus sobre Lúcifer e todos os seus sequazes. Por isso eles não prevaleceram e não houve mais lugar para eles no céu. Portanto, fazendo uma pequena comparação bíblica, nós lembramos bem da luta entre Golias e David. David, só com uma pequenina pedra tirada do rio, cravou esta pedra na testa do gigante e ele caiu inconsciente.
também Lúcifer, apesar de ser pequeno, como David perante Golias, foi a sua fé profunda, Deus é, e a sua humildade, Deus é tudo, eu sou nada, Deus ultrapassa tudo, está acima de todas as coisas, que foi esta fé e esta humildade que fez lançar aquela pedra que é Deus. E foi por isso que Lúcifer caiu e todos os seus seguidores. E perante esta tão grande vitória de São Miguel e dos 2/3 dos anjos fiéis, eles podiam muito bem exclamar as palavras do Salmo 88, que diz o seguinte: Senhor, os céus proclamam as vossas maravilhas, e a Assembleia dos Santos a vossa fidelidade. Quem sobre as nuvens se pode comparar ao Senhor? Quem entre os filhos de Deus será igual ao Senhor? Senhor Deus dos exércitos, quem é como vós? Sois poderoso e cheio de fidelidade. Portanto, vocês vejam como realmente o Salmo 88, contemplando a vitória de São Miguel e dos 2/3 dos anjos, realmente nós podemos compreender e podemos ler estas palavras do Salmo 88 com um sabor diferente. E durante a prova dos anjos, Deus apresentou a sua obra-prima, Maria, como sinal de decisão por Deus ou contra Deus, embora de uma maneira distinta. Na prova dos anjos, Maria foi uma pedra de tropeço para os anjos que caíram. Na prova dos homens, Maria aparece como um sinal de esperança depois de cairmos no pecado, depois de ficarmos sem nada daquilo que recebemos no princípio, quando Deus nos criou. Como diz a Escritura, depois de terem comido o fruto, os seus olhos se abriram e viram que estavam nus. Nus não quer dizer nus de roupa, significa nus de todas as graças, de toda a beleza, de toda a harmonia que havia no princípio, de toda aquela perfeição que havia no princípio, quando saímos diretamente das mãos de Deus. E realmente quem entre os descendentes de Eva iria esmagar a cabeça da serpente? Claro que seria Jesus Cristo, que viria até nós por meio de sua mãe Maria. Portanto, no seu eterno presente, quando Deus ouvia o não servirei de Lúcifer e dos anjos rebeldes, ao longo da prova dos anjos, quantos nãos ele ouviu? Deus também, no seu eterno presente, ouviu o sim de Maria, que iria dar às criaturas o Salvador. Portanto, o pecado foi logo no princípio destruído pelo aparecimento da imagem da Virgem. E foi pensando nela que nos havia de dar Jesus que o Pai realmente achou que valia a pena de criar os anjos, todo o universo e o homem. Portanto, Maria está realmente, eternamente presente no pensamento de Deus. Quando Deus realmente começou a criar todas as coisas, quando Deus realmente começou a formar o mundo, quando Deus começou realmente a fazer tudo, Deus já pensou na sua criatura
predileta, Deus já pensou em Maria, Deus já pensou em tudo. Porquê? Porque o sim de Maria iria dar a Deus mais glória, iria dar a Deus mais honra, mais louvor, mais ação de graças que todas as blasfémias dos anjos rebeldes e dos homens ingratos. Por isso, nós podemos dizer que por Maria nos veio a criação, porque por meio dela nos veio também o Criador, como ensina São João no início do seu Evangelho, que tudo foi criado por meio do Verbo e sem ele nada foi feito. Por isso é que Maria na ladainha é chamada Mãe do Criador. Portanto, podemos dizer, nós existimos diretamente por causa de Cristo e indiretamente por causa de Maria. Porque o sim de Maria estava eternamente presente no pensamento de Deus. E ele deleitava-se neste sim, segundo o livro dos Provérbios, que a Igreja aplica nas missas de Nossa Senhora. E é por causa deste sim que Maria deu no momento da Anunciação e que ela o manteve com toda a fidelidade até ao fim da sua vida. Portanto, vemos o sim incondicional de Maria, a fidelidade heroica que ela viveu, o seu sim a Deus a cada instante, foi este ser serva do Senhor em todas as circunstâncias, em todos os momentos, que consiste a realeza de Nossa Senhora. Diz-nos o Papa Pio XII na rádio mensagem que ele deu para os peregrinos de Fátima em 1946, que realmente Maria foi coroada no céu, é a recompensa que Deus deu à sua serva. Portanto, reinar no reino de Deus significa servir. E é isto que o mundo não entende. O mundo não entende isto. Mas realmente é importante. É mesmo importante nós termos esta consciência. Reinar é servir. Porque é que Jesus, a única vez que ele aceitou o título de rei, foi quando ele estava diante de Pilatos. Porquê? Porque ele iria dar-nos o maior de todos os seus serviços, que era dar todo o seu sangue, dar toda a sua vida para a nossa salvação. Portanto, ele se transformou em servo dos servos, portanto, se transformou em rei do universo no alto da cruz, quando bebeu até ao fim o cálice da amargura. Portanto, onde parecia triunfar as trevas, aí despontou a luz. Por isso, no alto da cruz, Jesus quebrou a justiça de Deus, transformando-a em misericórdia para conosco. E por isso, nós saudamos a Rainha do céu, com a Salve Rainha, mas logo que nós chamamos Rainha, chamamos-o também Mãe de Misericórdia. Amém.